vocês possam estudar, tá, por ele, mas nós vamos utilizar como referencial o livro da Brunner, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema de insuficiência renal aguda. Então, nós temos dois tipos de insuficiência renal, a aguda e a crônica, tá? Então, a gente vai estudar hoje a aguda e amanhã a gente vai finalizar a nossa aula com a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda refere-se a uma rápida perda da função renal devido à lesão dos rins. Então, a gente vai observar na insuficiência renal aguda uma perda de função do rim, tá? Então, o rim ele vai ter alguma alteração funcional na formação da urina, mas essa alteração ela acontece de forma rápida, o que a gente já pode diferenciar da insuficiência renal crônica, tá? A insuficiência renal crônica, essa alteração, essa perda da função renal, ela permanece por um longo período de tempo. Dependendo da duração e da gravidade da insuficiência renal aguda, pode ocorrer diversas complicações, como, por exemplo, acidose metabólica, né? Então, a gente estudou que uma das funções renais é manter em equilíbrio o pH do nosso sangue, o pH entre 7,35 e 7,45. Quando o nosso pH está abaixo de 7,35, nós vamos caracterizá-lo como uma acidose metabólica. Então, um paciente que tem insuficiência renal aguda pode vir a evoluir com uma acidose metabólica, condição clínica esta que, inclusive, pode levar o paciente a óbito, tá? Assim como também alguns distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então, o paciente ele vai ter uma alteração no acúmulo de líquidos e de eletrólitos. Qual o tratamento, né, para essa insuficiência renal aguda? Temporariamente diminuir as complicações, então, um dos objetivos principais do tratamento dessa insuficiência renal é justamente você tentar diminuir as complicações que aquele paciente pode vir a ter devido a essa insuficiência renal. As causas potenciais de lesão renal aumentam com a meta de redução da perda em longo prazo da função renal. Então, à medida que essa função renal ela vai sendo perdida, à medida que nós temos o aumento da lesão renal, então a possibilidade de recuperação do rim desse paciente fica cada vez menor. A insuficiência renal aguda é um problema observado em pacientes hospitalizados, bem como em ambientes ambulatoriais. Um critério amplamente aceito para a insuficiência renal consiste em uma avaliação da creatinina sérica. Lembram que a gente discutiu a respeito da creatinina, né, que a creatinina deveria ser liberada através da urina? E que quando nós temos alguma alteração renal, essa creatinina pode vir a se acumular na nossa circulação. Então, um paciente que tem insuficiência renal aguda, ele pode desenvolver esse acúmulo de creatinina na sua via endovenosa. Como que vai estar o volume urinário desse paciente, né? O paciente ele pode ter um volume urinário normal, tá? Geralmente esse volume urinário normal vai acontecer quando a lesão no rim ela é pequena. Então, os demais néfrons que estão presentes nos rins conseguem substituir, conseguem compensar o trabalho dos néfrons que foram atingidos. O volume urinário pode estar normal ou podem acontecer as alterações. As alterações possíveis consistem em oligúria, menos de 500 ml por dia, né, o que a gente já conversou. Não oligúria, quando superior a 800 ml por dia, ou também o paciente pode estar em estado de anúria, né, com uma diurese inferior a 50 ml por dia. No caso, se esse paciente ele for diagnosticado com anúria, em geral, esse comprometimento renal ele vai estar maior, né? Então, vai ser maior ainda o comprometimento renal desse paciente, justamente por conta da formação de urina
extremamente reduzida, tá? Então, esse parágrafo foi só para que nós possamos ter, né, um entendimento bem resumido do que seria insuficiência renal aguda. E agora a gente vai entrar nos detalhes, tá, em relação à sua fisiopatologia, manifestações clínicas, tratamento, enfim. Agora eu peço para que vocês peguem os desenhos de vocês, tá, dos néfrons, do sistema renal, urinário, tá, para que a gente possa discutir aqui a parte de fisiopatologia. Então, para que a gente possa entender como que acontece, por que que acontece a insuficiência renal aguda em nossos pacientes. Tá, eu vou dar um tempinho aí para vocês procurarem aí os desenhos de vocês, para que a gente possa trabalhar, tá? Então vamos lá entender por que acontece essa insuficiência renal. Nem todas as vezes a gente vai conseguir identificar quais motivos levaram à insuficiência renal aguda do paciente, tá? Mas em geral a gente consegue identificar através da realização de exames de imagem, exames de sangue, enfim. Alguns dos fatores, eles podem ser reversíveis, quando indicados e tratados imediatamente, antes do comprometimento da função renal. Então, muitos desses problemas aqui a gente consegue identificar e consegue tratar para poder reverter esse funcionamento do rim. Mas, se por um acaso não for possível identificar o que está causando essa insuficiência renal aguda, né, o que está levando essa lesão renal, o paciente ele pode vir a evoluir para uma insuficiência renal crônica. Então, por isso a importância da identificação dessa possível lesão renal. Isso é verdadeiro para as seguintes condições que reduzem o fluxo sanguíneo para o rim e que comprometem a função renal, como, por exemplo, meninos, a hipovolemia. Né? Então, o que seria essa hipovolemia? Uma diminuição do volume presente na nossa circulação. Né? Lembram que naquela imagem, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Todo mundo aí com as suas imagenzinhas e seus desenhos, né? Não é essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Só um momento, tá, gente? Pronto, agora vai dar certo. Pronto, aqui a gente tem a imagem representativa da anatomia renal. Né? Aqui a gente consegue observar que o rim ele é perfundido pela artéria renal. Então, ele recebe um volume de sangue através da artéria renal para que ele possa fazer a filtração do sangue, correto? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui nesse parâmetro? Essa artéria renal, ela vai então levar o sangue arterial até a região dos néfrons, onde é realizado o processo de formação da urina,
correto? Só que, o que acontece? Se o meu volume de sangue está reduzido, né, o volume presente nos capilares está reduzido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da função renal. Eu vou ter uma formação de urina reduzida, porque a quantidade de sangue que está chegando ao rim é reduzida. Então, por conta disso, em casos de hipovolemia, quando, por exemplo, o paciente tem uma perda muito grande, um sangramento muito intenso, ele pode vir a uma insuficiência renal aguda, porque os seus rins eles estão recebendo uma menor quantidade de sangue que deveria, tá? Então, caso de hipovolemia, de diminuição da quantidade de sangue, de volume circulante, o paciente ele pode evoluir para uma insuficiência renal aguda. E aí, como que a gente pode reverter essa situação de hipovolemia? Através de um suporte, por exemplo, uma transfusão sanguínea, né? Uma hidratação rápida de solução fisiológica, são algumas medidas para você reverter esses casos de hipovolemia e reverter a função renal. Casos de hipertensão, né? Então, casos de hipertensão, eles levam à contração daqueles capilares, e isso também faz com que nós venhamos a ter uma redução dessa função renal. Redução do débito cardíaco e insuficiência cardíaca. Mesmo sentido da hipovolemia, tá? Se eu tenho uma quantidade de sangue reduzida que está saindo do meu coração, consequentemente vai estar chegando uma menor quantidade de sangue no rim. E com isso, né, com essa realização, com essa chegada inferior, né, de sangue ao rim, nós também vamos ter uma redução da atividade renal. Então, sempre esteja no pensamento de vocês que a função renal ela é muito dependente da função cardíaca. Então, se o coração está bombeando sangue na quantidade adequada, muito provavelmente estará chegando uma quantidade adequada de sangue nos rins, né? Claro que existem algumas ressalvas em relação a isso, mas o rim ele é totalmente dependente dessa função cardíaca. Obstrução do rim ou do trato urinário inferior por tumor também pode acontecer, né? Coágulo sanguíneo ou cálculo renal também. Obstrução bilateral das artérias ou veias renais, né? Então, essas obstruções, presença de coágulos, de tumores, também irão interferir na função renal, podendo fazer com que o paciente evolua para um quadro de insuficiência renal aguda, tá? Lembrando que, por exemplo, se você conseguir identificar a causa que levou à insuficiência renal, você consegue muito provavelmente reverter na maioria dos casos e a função renal do paciente retorna. Agora, quando esses casos eles não são identificados, o paciente ele pode vir a evoluir para um quadro de insuficiência renal aguda. Embora os cálculos renais não sejam uma causa comum de insuficiência renal aguda, alguns tipos podem aumentar o risco de insuficiência renal, tá? Então, os cálculos renais, eles também podem levar a uma insuficiência renal aguda, devido principalmente a casos de obstrução, tá? Então, por isso a importância, né, da realização de tratamento para evitar uma possível insuficiência renal. Combinado? Categorias da insuficiência renal aguda. Então, agora a gente vai dividir, né, as principais insuficiências renais em categorias, tá? Em geral, essas características elas vão estar relacionadas à causa da insuficiência, né? O que levou à insuficiência renal aguda. Essa insuficiência renal aguda, ela pode ser pré-renal, intrarrenal ou pós-renal. Qual a diferença, né? A pré-renal, nós vamos ter uma hipoperfusão do rim. O que significa essa hipoperfusão do rim?
nós vamos ter um volume menor de sangue circulando no rim, tá? E isso é uma alteração pré-renal. Vai estar chegando uma quantidade reduzida de sangue no rim. Consequentemente, ele vai ter uma diminuição da função renal, né, e uma diminuição na formação da urina. A intrarrenal, então, ela já está a palavra já nos diz, né? Intrarrenal é uma lesão que está presente no tecido renal. O problema é no rim, tá? E pós-renal, o problema ele vai estar depois do rim, ou seja, em geral, obstrução do fluxo de urina. Então, lembram lá que depois dos rins nós temos a uretra, certo? Os ureteres, perdão, a bexiga e a uretra. Então, uma possível obstrução na região dos ureteres, né, da uretra, podem levar também a uma insuficiência renal aguda, tá? Então, assim, um exemplo, por exemplo, que a gente até já discutiu, né, de insuficiência renal aguda na categoria pré-renal. Um choque hipovolêmico, quando o paciente ele tem uma perda muito grande de sangue, uma insuficiência cardíaca, quando ocorre uma diminuição do bombeamento de sangue pelo coração, são fatores que vão diminuir o fluxo sanguíneo nos rins. Né? Agora, uma lesão efetiva no tecido renal. Lembram da glomerulonefrite que a gente estudou, um processo inflamatório que acontecia na região glomerular, né? Então, que ocorria a formação de tecido fibroso, região onde não seria possível a formação da urina? Uma glomerulonefrite não tratada pode levar a uma insuficiência renal, tá? Então, todos esses fatores nós precisamos estar atentos em relação a isso, tá? Pós-renal, como eu já discuti e apresentei a vocês, né, as causas de insuficiência pós-renal, em geral, está relacionada a alguma obstrução do trato urinário, podendo ser cálculos, tumores. A gente observa muito a hiperplasia prostática, tá? Quando o paciente ele tem um aumento da próstata, né? Isso faz com que obstrua a uretra do paciente e pode levar a uma insuficiência renal aguda, tá? Cálculos sanguíneos, e aqui a gente tem outras causas também da insuficiência intrarrenal, como a glomerulonefrite, como nós havíamos comentado, agentes nefrotóxicos. O que seriam esses agentes nefrotóxicos? São agentes, né, são moléculas que são tóxicas aos néfrons, como, por exemplo, alguns medicamentos, tá bom? Alguns antibióticos, muitos antibióticos são nefrotóxicos. Então, os médicos eles têm que ter muito cuidado no momento de prescrição desses fármacos, tá? Muito, muito cuidado em relação à prescrição desses fármacos, principalmente para pacientes idosos, tá? E pré-renal, né, como a gente já havia comentado, perdas sanguíneas, insuficiência cardíaca, arritmia, sepse, tá? Medicamentos antipertensivos. Então, são alguns fármacos que algumas situações que podem levar a essa insuficiência renal. Alguma pergunta, meninos, até aqui? Não, vocês estão entendendo mesmo? Então tá, então eu vou continuar, tá? Fases da insuficiência renal aguda. Então, a gente vai observar algumas fases, tá? De um paciente com insuficiência renal aguda. E sempre que a gente estiver prestando assistência a esse paciente, a gente tem que identificar em qual fase ele se encontra. Existem quatro fases da insuficiência renal aguda, como a fase de início, a oligúria, a diurese, né, o retorno da diurese, e
recuperação do paciente. O período do início vai ocorrer com a agressão inicial e termina quando se desenvolve a oligúria. Então, o início da insuficiência renal vai ser com o início da causa, o início do fator que levou à insuficiência renal aguda desse paciente. Então, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de motocicleta. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse paciente? Ele pode ter um choque hipovolêmico devido a uma perda muito grande de volume sanguíneo e, consequentemente, uma insuficiência renal aguda. Então, o início dessa insuficiência renal aguda a gente poderia caracterizar no início do choque hipovolêmico do paciente, quando ele teve essa perda muito grande do volume circulante, do volume sanguíneo, tá? Até o início da oligúria. E a gente vai caracterizar como oligúria uma diurese inferior a 500 ml por dia, tá? A segunda fase é o período da oligúria, que é acompanhado do aumento na concentração sérica de algumas substâncias, que nós já havíamos comentado, como ureia, creatinina, ácido úrico, alguns eletrólitos, como potássio e magnésio. Então, na oligúria, a gente vai ter uma formação de urina reduzida, certo? Uma menor formação de urina. Consequentemente, as moléculas, as substâncias que deveriam ser eliminadas, como ureia, creatinina, ácido úrico, eletrólitos, eles acabam sendo acumulados na nossa corrente sanguínea. Então, ao invés de você eliminar durante a diurese, você permanece com tais substâncias na corrente sanguínea. A quantidade mínima de urina necessária para livrar o organismo dos produtos de degradação é de 400 ml. Então, em geral, em casos iniciais de oligúria, né, então o paciente está urinando redondo 500 ml dia. A gente vai caracterizar como uma oligúria, mas sabendo-se que esse paciente ele está tendo um débito urinário suficiente para a eliminação desses metabólitos. Nessa fase, os sintomas urêmicos são os primeiros a aparecer, tá? Então, o acúmulo de ureia na corrente sanguínea é um dos primeiros indícios dessa alteração renal que a gente pode acompanhar. E também casos potencialmente graves, tá? Como, por exemplo, a hiperpotassemia. Então, o aumento de potássio na corrente sanguínea, ele também pode vir a acontecer, né? Devido a essa insuficiência renal aguda. E é um parâmetro muito preocupante, porque um paciente com hiperpotassemia, o que significa? Que ele tem um número muito grande de potássio, né? Um valor muito alto, muito elevado de potássio. Isso pode levar o paciente a ter arritmia, né? A ter convulsão, alteração neurológica, enfim, devido a esse aumento de potássio na sua corrente sanguínea. E aí, depois que o paciente passar por tudo isso, né, quando a gente observar, identificar qual foi a causa, né, o que está levando a essa insuficiência renal, tratar o paciente, a gente vai começar a observar, por exemplo, o período da diurese, que vai ser marcado por um aumento gradual do débito urinário, indicando que a filtração glomerular começou a se recuperar. Então, a gente vai observar aí uma fase de oligúria, certo? E depois da fase de oligúria, quando a diurese do paciente está reduzido, a gente começa a observar um retorno da diurese, tá bom? Que seria a nossa terceira fase, o período da diurese. Então, o momento em que a diurese espontânea do paciente começa-se a se recuperar. Os valores laboratoriais estabilizam-se e, por fim, diminuem. Então, quando a gente for observar no exame de sangue do nosso paciente, valores de ureia, valores de creatinina, quando o paciente ele tiver nesse período de diurese, a gente vai começar a observar uma melhora, tá, desses parâmetros, uma melhora dessa função renal.
E aí, por último, nós temos o período de recuperação. Então, como a gente está falando de uma insuficiência renal aguda, a gente está falando de uma função renal que pode vir a ser recuperada. O período de recuperação, então, sinaliza uma melhora dessa função renal, que pode levar um período aí de 3 a 12 meses. Então, é um processo lento, né, que a gente precisa estar sempre acompanhando esses parâmetros. Os valores laboratoriais, eles irão retornar, tá, ao nível normal do paciente, embora seja comum uma redução permanente da taxa de filtração glomerular. Então, a gente vai observar uma redução, mas essa redução ela não será altamente significativa, tá, da função renal. Manifestações clínicas, né? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês, meninos, vou só pegar uma água, tá? 2 minutinhos, vocês me aguardam, não vão fugir, tá bom? Só que pegar uma água já volto. Pra gente poder estudar as principais manifestações clínicas, tá? Bom, meninos, as características clínicas da insuficiência renal aguda, elas vão ser dependentes da etiologia, né, da causa dessa insuficiência renal. Como nós estudamos anteriormente, se ela for uma alteração pré-renal, se ela for uma alteração intrarrenal ou uma alteração pós-renal, tá? Quais são essas possíveis alterações? O valor de ureia na corrente sanguínea. Nos 3 casos, nós vamos ter valores aumentados de ureia, tá bom? Justamente porque a gente vai ter, né, uma alteração na filtração glomerular. Então, desta forma, a ureia, que deveria ser eliminada na urina, acaba sendo acumulada na corrente sanguínea e a gente consegue identificar, através de um exame de sangue, esses valores de ureia. A mesma coisa para a creatinina, tá? Então, a creatinina, assim como a ureia, ela também vai estar aumentada, justamente porque a gente vai ter uma diminuição, né, nessa filtração glomerular ou na eliminação da urina, e, consequentemente, essa creatinina acaba sendo acumulada na corrente sanguínea. Na alteração pré-renal, lembrem lá do motoqueiro que sofreu acidente, perdeu um grande volume de sangue, diminuiu a taxa de filtração glomerular e função renal. Esse paciente que sofreu esse acidente de trânsito, ele vai ter um débito urinário, ou seja, um volume de urina reduzido, tá? Intrarrenal, né? Então, um paciente com, por exemplo, um tumor, uma glomerulonefrite, em uso de medicamentos nefrotóxicos, ele pode ter uma variação aí do débito urinário
mas, em geral, esse débito urinário ele vai estar reduzido, assim como na alteração pós-renal. Presença de sódio na urina, né, vai estar menor na alteração pré-renal e maior na alteração intrarrenal, tá? Como que o paciente ele vai se encontrar? Como que você vai conseguir observar essas alterações que eu falei aqui para vocês no paciente de vocês? O paciente ele pode apresentar criticamente doente, letárgico, né? Então você percebe um paciente mais debilitado, com atividades reduzidas, aquele paciente que você observa o seu estado de letargia e de doença, tá? A pele e a mucosa estão mais secas devido à desidratação. Ele pode vir a apresentar sonolência, cefaleia, contrações musculares e convulsões. Por que essas contrações musculares e convulsões? Devido ao aumento de potássio na corrente sanguínea, tá? Então, esse aumento de potássio na corrente sanguínea pode vir a levar aí essas contrações musculares e convulsões no paciente, tá bom? Então, são algumas características, algumas manifestações clínicas que estão presentes nesse paciente. Tá? Então, como que a gente vai avaliar o histórico e os achados diagnósticos desses pacientes? A gente precisa avaliar o histórico da função renal daquele paciente. Se ele já teve cálculo renal, tumor, se ele já teve alteração na próstata, alterações na urina, na eliminação de urina, como é o seu padrão de urina, né? Ele vai quantas vezes ao banheiro, né? Todas essas informações são extremamente importantes para a gente entender essa alteração da função renal do nosso paciente. Na infecção renal aguda, o débito urinário varia, tá? Desde um volume escasso a normal. Então, o paciente ele vai desde a oligúria até um valor normal. Não necessariamente um paciente que tem insuficiência renal aguda vai ter alteração no débito urinário. Como eu falei anteriormente, se essa alteração renal ela for muito leve, né? Então, os outros néfrons, eles conseguem suportar, né, suprir essa demanda. Então, não necessariamente nós vamos ter uma alteração no volume de urina que será produzido. Nós também podemos avaliar através de uma ultrassonografia, de uma tomografia, de uma ressonância, tá? Para avaliar algumas possíveis alterações anatômicas que podem estar presentes nos rins. Lembram lá da glomerulonefrite crônica, que nós falamos que o rim ele poderia apresentar um tamanho reduzido, né, devido a essa redução da atividade renal? Então, todas essas alterações anatômicas, elas podem e devem ser avaliadas. Isso aqui fica mais a cargo médico, né? Ele que vai trabalhar essa parte de diagnóstico, mas nós, como equipe de enfermagem, a gente também precisa entender o que está acontecendo, né? Então, quando vocês pegarem um exame laboratorial, você tem que saber para que aquilo serve, o que aquilo indica, né? Porque assim você consegue acompanhar melhor o quadro do paciente de vocês, tá? Como a gente discutiu, o paciente ele vai ter uma alteração de ureia e creatinina, né, na corrente sanguínea. O paciente ele pode vir a ter oligúria, hianúria, hiperpotassemia, né, foram alguns tópicos que a gente já discutiu. E aí esse texto aqui, meninos, é aquele livro que eu já mandei no grupo de vocês, tá? Hoje eu vou mandar as páginas que nós estamos trabalhando na aula de hoje para que vocês possam fazer e acompanhar a leitura desse material, tá bom? Uma outra característica importante que a gente tem que levar em consideração também é a anemia, tá? O paciente que tem
Paciente que tem insuficiência renal aguda pode vir a desenvolver casos de anemia, porque a gente viu também que o rim ele é o órgão responsável pela indução, né, da formação de eritrócitos, de hemácias, atua nesse processo de formação de hemácias. Então, o paciente ele pode vir a ter casos de anemia. Né? Então, o paciente que tem insuficiência renal, meninos, ele faz um batalhão de exames continuamente, para que essa função renal e circulatória ela possa estar sempre em avaliação, tá? Falhas no áudio? Estão me ouvindo agora? Melhorou? Tá bom. Prevenção. A insuficiência renal aguda, ela apresenta uma elevada taxa de mortalidade, né, porque como a gente viu, ela pode causar alterações fisiológicas muito graves e que podem vir a levar a óbito, tá? Então, ela pode ter uma taxa de mortalidade entre 25% a 90%, então ela precisa ser acompanhada e tratada. Os fatores que influenciam a mortalidade incluem idade avançada, então quando o paciente ele é mais idoso, em geral, né, essa insuficiência renal ela apresentará de forma mais grave. Condições comórbidas, então, por exemplo, se o paciente tiver hipertensão, diabetes, ele vai ter uma condição mais grave, tá? Essa insuficiência renal aguda. Doenças renais e vasculares pré-existentes, enfim. Então, quais são as possíveis prevenções, né? Como a gente pode prevenir uma insuficiência renal aguda? Hidratação. Uma hidratação adequada, ela é essencial, tá? Para você poder prevenir uma insuficiência renal. Aqui ele nos deu um exemplo, por exemplo, antes, no decorrer e depois da cirurgia, para prevenir essa perda muito grande de líquidos e que possa vir a evoluir para uma insuficiência renal. Evitar e tratar imediatamente o choque, com reposição de sangue e líquidos. Lembram que a gente falou do possível choque hipovolêmico, que é quando o paciente tem uma perda muito grande do volume circulante, né, do sangue. O paciente perdeu muito sangue no acidente de trânsito que eu comentei com vocês. Então, ele vai entrar nesse choque hipovolêmico, o corpo fica em choque. E esse choque, ele precisa ser revertido o quanto antes, tá, meninos? Porque se não for revertido esse choque hipovolêmico, o paciente ele pode entrar em um caso de insuficiência renal. Então, isso precisa ser tratado. Monitorar as pressões arteriais e venosas, então, para a gente ter um parâmetro, né, dessas pressões, tá? Tratar casos de hipotensão, avaliar continuamente a função renal. Então, essa função renal ela tem que estar a todo momento, né, continuamente sendo avaliada. Tratar o mais rápido possível, dispensar uma atenção especial para feridas, queimaduras e outros precursores da sepse. Então, paciente que tem sepse, meninos, que evolui para sepse, que é a sepse, a infecção generalizada, né, que a gente chama popularmente de sepse. Esse paciente ele tem que ser imediatamente tratado. Então, assim que possível, o tratamento desse paciente ele deve ser realizado. Evitar alguns medicamentos tóxicos, tá? Monitorar rigorosamente a dose, principalmente para idosos, tá bom? A gente tem que ter um cuidado muito grande aqui nessas doses. E o que eu sempre falo para vocês, né? A importância de você ter um cuidado muito rigoroso com o medicamento que você está aplicando. Não administrem um medicamento que vocês não estejam seguros.
Então, falar assim, professora, eu acho que essa dose aqui tá alta demais para esse paciente. O que eu faço? Administro? Não. Não. O que você vai fazer? Você vai olhar na bula do medicamento, você vai procurar saber se aquela dose está correta e você vai conversar com o médico que prescreveu aquela medicação. Se ele falar para você assim, não, essa dose foi prescrita porque foi uma dose de ataque, a gente vai fazer uma escala de tratamento dessa forma, tem alguma ressalva na bula do medicamento, enfim, você tem que conversar com o médico que prescreveu aquela medicação. Você não vai administrar uma dose a mais, uma dose triplicada, quadruplicada, porque está prescrito e você tem que fazer. Não é assim que funciona, tá? Por isso que tem muita gente aí que se refere a badeco de médico, né? Eu odeio essa expressão, né? Eu tenho pavor disso, porque eu não acho certo, não acho digno o uso de tais palavras. Porque se você for um profissional, você sabe o que você está fazendo, você procura saber, que você investiga, que você. Enfim, você não vai fazer aquilo que o médico mandou só porque ele mandou. Você vai fazer porque você sabe que aquilo que você está fazendo é certo. Sempre se respaldem dessa forma. Porque, por exemplo, se um paciente vir a óbito por conta de uma dose exagerada de um medicamento, quem vai responder? Todo mundo. O médico que prescreveu, o enfermeiro que aprazou o medicamento e o técnico que administrou, tá? Porque a responsabilidade é da equipe. Então, nós também temos que atuar nesse processo, né, de controle, de cuidado do nosso paciente, tá? Só um adendo aí para que vocês fiquem atentos em relação a isso. Nossa profissão é uma profissão muito séria. Sempre eu falo, né? Não estejam aqui por brincadeira, estejam aqui porque vocês querem ser bons profissionais, tá? Então, é uma recomendação que eu faço, sempre vocês terem muito cuidado em relação a essa administração de medicamentos, tá? Aqui ele nos trouxe alguns medicamentos que são nefrotóxicos, tá? Como aminoglicosídeos, gontamicina, polimixina B, anfotericina B, amicacina, vancomicina. São antibióticos aqui, ó, polimixina B, anfotericina, vancomicina. São medicamentos muito utilizados na UTI. E na UTI a gente tem pacientes com uma condição de saúde muito grave. Então, a aplicação, a prescrição desses medicamentos deve ser rigorosamente monitorada, tá? Justamente para avaliar essa função renal. Um outro adendo que eu quero fazer para vocês é a respeito da medicação para um paciente nefropata, tá? Todo mundo atento aí agora, que não esse assunto não tem aqui, não está registrado aqui no nosso material, tá? Então escutem aqui o que eu tô falando para vocês. Em sua maioria, meninos, a grande maioria dos medicamentos, eles são excretados através da urina. Então, eles saem do nosso corpo através da urina. Inclusive, alguns antibióticos, no tempo das guerras, uma grande quantidade de antibiótico ainda saía na urina, né, dos soldados, dos feridos de guerra. O que eles faziam? Eles tomavam a urina para poder reabsorver aquele medicamento que foi excretado. Tá? Então, uma grande parcela desses medicamentos é excretado através da urina. Agora, vamos colocar a nossa cachola aqui para pensar. Se esse medicamento ele não for excretado, se ele ficar acumulado, né, o que o paciente pode vir a ter? Uma toxicidade. Porque o paciente continua tomando aquele medicamento e o medicamento ele não está sendo eliminado. Então, esse medicamento acaba ficando acumulado no corpo daquele paciente, correto? Por isso que quando um paciente ele tem uma insuficiência renal, todo medicamento que for prescrito para aquele paciente tem que levar em consideração essa alteração da função dos rins.
Então, o profissional que prescreveu, ele tem que saber que aquele paciente tem insuficiência renal e que ele pode vir a ter uma toxicidade por conta daqueles medicamentos. Então, aí é só um adendo para vocês ficarem atentos e de olho em relação a isso, tá? Tratamento clínico, né? Então, como essa insuficiência renal aguda, ela pode ser tratada? O tratamento da IRA tem por objetivo restaurar o equilíbrio químico normal e evitar complicações até que possa ocorrer o reparo do tecido renal e restauração das suas funções. Então, o tratamento dessa insuficiência, ela é baseada justamente para tentar recuperar essa função renal e para evitar possíveis complicações que podem levar a um estado de adoecimento mais grave do indivíduo, tá? Como, por exemplo, o que a gente pode até incluir como cuidado de enfermagem. A manutenção do balanço hídrico baseia-se no peso corporal diário, medições seriadas da pressão venosa central, concentrações séricas urinárias, perdas hídricas, pressão arterial e estado clínico do paciente. Como assim, professora? Desde as nossas primeiras aulas que eu estou batendo assim na tecla para vocês do balanço hídrico, não é? Esse controle do consumo e da perda de líquidos. E é uma responsabilidade da enfermagem. Então, vocês têm que registrar o consumo de líquidos do paciente e também a sua perda líquida, né? Uma outra forma de você acompanhar esse balanço hídrico é através do peso corporal diário do paciente. Então, o paciente ele vai sempre ser pesado, né? Porque a gente consegue observar se ele teve ganho, se ele teve perda de líquidos através, né, do peso do paciente. Uma observação aqui para as meninas, por exemplo, né? Um exemplo que vocês vão conseguir perceber a importância dessa pesagem do paciente, tá? Quando a gente está em período menstrual, a mulher ela tem muito acúmulo, muita retenção de líquido. Se você for se pesar, né, durante a menstruação, TPM, você vai observar um acúmulo, um aumento do seu peso, né? Esse aumento do peso ele vai estar ligado principalmente devido a essa retenção de líquido. A mesma coisa é um paciente que tem insuficiência renal. Ele vai ter esse acúmulo de líquido e para isso a gente tem que estar acompanhando, medindo o seu peso, tá bom? Concentrações séricas e urinárias, principalmente de ureia, creatinina, potássio, tá? Para a gente poder saber quanto que o paciente está eliminando e quanto que ele está retendo. Aferição de pressão arterial, então a gente tem que aferir a pressão arterial do paciente, tá? Para ver se ele está tendo picos de hipertensão, de hipotensão, né? Para ver como está essa função circulatória. O fluxo sanguíneo renal adequado nos pacientes pode ser restaurado por meio de líquidos intravenosos ou transfusão de hemoderivados. Então, se o paciente teve muita perda de líquido no acidente ou em uma cirurgia, esse paciente ele tem que receber volume. Ele está com pouco volume, então ele tem que receber volume, como a gente chama na prática, tá? Esse recebimento de volume pode ser através de infusões intravenosas, né, de solução fisiológica, por exemplo, ou através de hemoderivados, tá? Em alguns casos, né, os pacientes eles vão entrar em processo de diálise, a qual ela pode ser iniciada para evitar possíveis complicações de IRAS.
como hiperpotassemia, o aumento, né, do número de potássio na corrente sanguínea, acidose metabólica, pericardite, que é a inflamação do peritônio, edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido no pulmão, tá? A diálise ela vai corrigir muitas dessas anormalidades bioquímicas, possibilitando a liberação de líquidos, os líquidos que estavam retidos, né, sódio, enfim. Essa diálise ela pode ser através do processo de hemodiálise, que é um procedimento que faz o sangue do paciente circular através de um dialisador para remover produtos de degradação e o excesso de líquidos, né? Então, essa hemodiálise eu acredito que vocês já tenham visto, mas a gente vai ter uma aula somente para hemodiálise e para diálise peritoneal, tá? Já a diálise peritoneal, conhecida como DP, é um procedimento que utiliza a membrana peritoneal do paciente como uma membrana para troca de líquidos e solutos, né? Ou uma variedade de terapias de substituição renal contínua. Nem todos os pacientes com insuficiência renal aguda vão entrar para terapias de diálise, tá, meninos? Isso vale em relação à prescrição médica, à condição geral do paciente. Agora eu quero mostrar aqui para vocês, principalmente, né, os cuidados de enfermagem. Então, quais serão os principais cuidados de enfermagem, os principais cuidados que nós precisamos ter diante de um paciente que tem insuficiência renal aguda? Nós precisamos monitorar o equilíbrio hidroeletrolítico, né, do paciente, os valores de líquidos, os valores de eletrólitos no paciente precisam ser controlados, tá? Casos como, por exemplo, a hiperpotassemia, né, que a gente já discutiu, que é esse acúmulo de potássio na corrente sanguínea, tá? Monitorização do estado hídrico do paciente, né? Então a gente precisa, principalmente aqui, trabalhar na parte de orientação da família, da importância desse cuidado em relação à administração de líquidos, em controlar essa administração de líquidos, tá? Pesagem do paciente, como eu já falei também, para a gente acompanhar se o paciente está retendo líquido ou não, tá? Então, são alguns dos principais cuidados de enfermagem que nós precisamos ter diante aí de um paciente com insuficiência renal. Paciente com insuficiência renal, em geral, a gente recomenda o repouso no leito, tá? Para diminuir o metabolismo do corpo do paciente, consequentemente, eliminar mais metabólitos que precisam ser eliminados na urina, tá bom? Função pulmonar, então a gente tem que trabalhar muito a função do pulmonar do paciente, porque a gente já viu, né, que o paciente ele pode ter edema pulmonar, que é o acúmulo de líquidos na região dos pulmões. Então essa função pulmonar do paciente, ela também tem que ser trabalhada, constantemente avaliada, tá? E indicado o melhor tratamento a esse paciente. Prevenção de infecção. Então, por exemplo, um paciente que tem insuficiência renal aguda, né, ele vai ter muitos casos, ele vai fazer uso de catéter para hemodiálise. A gente precisa ter muito cuidado de infecção desse catéter, realizar o curativo de forma correta, tá? Para prevenir aí possíveis quadros de infecção no nosso paciente. Fornecimento de apoio psicossocial. Então, aqui, meninos, um dos principais pontos que eu quero trabalhar com vocês é esse fornecimento do apoio, tá? Psicossocial. Nosso paciente, ele vai estar muito debilitado, né? Precisando de assistência,
de explicação, muitas vezes é uma condição nova na qual ele não está acostumado. Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado essa condição do paciente e orientar a sua família, né, os familiares que vão estar em cuidado com aquele paciente, sempre conversar, orientar, explicar a respeito dos procedimentos, explicar como que devem ser realizados os cuidados desses pacientes em casa, tá? E essa é uma responsabilidade da nossa equipe, trabalhar essa educação familiar, orientar como que a família vai cuidar do seu parente, né? Quais são as necessidades daquele indivíduo durante a insuficiência renal aguda. Fora que é um momento de muito medo, de muita apreensão, né, devido a esse estado de saúde, né? Então a pessoa entende a gravidade da insuficiência renal, normalmente vai ficar com medo, né? Vai ficar ansioso. Então todas essas condições a gente precisa avaliar com muito cuidado a situação do nosso paciente, tá bom? Alguma dúvida, meninos? Esse material já tá no grupo de vocês, tá bom? Vou delimitar só as páginas aqui para vocês estudarem. Façam a leitura desse material em casa, tá? Para que vocês possam entender melhor. Tem alguém que não conseguiu me enviar a atividade? Alguém de vocês não conseguiu me enviar as atividades? Claudiane. Então faz, tá, Claudiane? Me envia, tá bom? Vale ponto extra, tá? Assim que você puder me enviar, me envia. Mais alguém? Quem não tiver conseguido realizar, tá? Pode me enviar, que eu ainda tô recebendo aí para ajudar vocês, ok? Alguma pergunta? Não? Então tá, meninos. Desejo uma boa noite